A ideia da exposição foi criar como se fosse um resumo da trajetória do Bandeira, né? Então ela é uma exposição que está organizada de forma cronológica, ou aproximadamente cronológica, com cerca de 60 obras, tentando mostrar um pouco como a pintura dele foi mudando, como ele vai incorporando novas descobertas no trabalho. E é interessante porque é muito sutil essa passagem de um trabalho para o outro, de uma, vamos dizer assim, fase para outra. Não existem fases estanques. Há um caminhar que a gente vai percebendo mudanças eventuais aqui e ali quando você se depara, de repente, com obras completamente diferentes umas das outras. Mas a passagem é muito sutil. Então, há sutilezas que a gente consegue acompanhar, mas sempre é preciso estar muito atento, porque cada pintura, cada aquarela do Bandeira é um mundo. O Antônio Bandeira foi um artista cearense, nascido numa família com 14 irmãos. Ele foi para o Rio de Janeiro em 1945 e em seguida ele ganhou uma bolsa do governo francês. Chegou em Paris logo depois da guerra, em 1946. Ele chegou no momento que Paris estava bastante devastado. Inicialmente, em Paris, ele fazia obras bastante pequenas, né, ou obras pequenas mesmo, porque ele morava num espaço muito pequeno. Então ele trabalhava muito sobre papel nesse início, com aquarela, de fato em pequenos formatos. Era a produção mais corriqueira dele. E depois, com o tempo, ele foi ganhando notoriedade, foi ganhando prêmios e foi expandindo também a dimensão das obras. E o que é muito curioso no trabalho do Bandeira é que ele resolve uma pintura tanto em pequenos formatos, quase como um miniaturista, quanto em telas de grandes dimensões. Soluções que ele lida, com as quais ele trabalha, as estratégias que ele utiliza, elas são muitas vezes recorrentes tanto num pequeno formato quanto em grandes dimensões. Ele também é um artista que é muito associado à abstração lírica, à abstração informal, mas a abstração dele também não é só lírica e informal, ela tem toda uma construção muito racional, muito tecida, né? Ele trabalha sempre com muitas camadas de linhas horizontais e verticais, mesmo quando ele espirra tinta na tela, é uma espirrada bem controlada. Então ele também é um abstracionista singular nesse sentido, que ele tem uma tela muito construída, tem espaços muito construídos e ao mesmo tempo muito livres, quer dizer, ele trabalha com liberdade em cima da construção. A obra dele aparentemente é abstrata, mas se você olhar com cuidado, se você ler a legenda, você vai ver que ele sempre remete a uma paisagem, a uma cidade, alguma árvore, enfim, tem sempre uma relação com o exterior, sempre uma relação com a paisagem. O Bandeira sempre concentra bem no meio da pintura o foco para onde a gente tem que olhar, enfim, a estrutura é muito fechada, né, no sentido de que ele cria uma densidade muito diferente, muito mais tensa no meio da pintura. Ele realmente tinha um trabalho muito metódico, bastante concentrado, embora pareça muitas vezes que a gente vê uma pintura que parece uma explosão, são explosões controladas. E isso é muito interessante a gente perceber à medida que a gente vai entrando na obra e investigando e tendo a paciência de descobrir essas camadas e os procedimentos dele
na pintura. Ele viu muito da produção europeia no pós-guerra, né? Isso certamente foi muito forte na formação dele, mas essa experimentação que ele tem, quer dizer, obras que ele carimba qualquer pedaço de arame que ele encontra, ou que ele desenha com o cabo do pincel, ou então suportes que não são tradicionais, como a juta, flan de jornal também ele usa. Em algumas pinturas ele usa a própria mão, né? Então a gente percebe aqui o canto da mão, assim, a lateral da mão que ele usa em algumas pinturas, e às vezes os dedos dele ficam marcados na própria pintura. Então toda espécie de carimbo, esse gesto de pôr um instrumento sobre a tela ou de tirar tinta com o topo de uma agulha, né, ou com a ponta de uma agulha, ou com a ponta do pincel, né, o verso do pincel. Então ele tem uma variedade muito grande, não só de estratégias de pintura, né, e elementos que ele acrescenta e formas de pintar com essas tramas que ele vai criando, muitas vezes anexando coisas como miçangas, ou então fazendo experimentos com tintas de castanha de caju, enfim, ele era realmente um artista experimental. O fato do Bandeira estar no MAM de São Paulo nesse momento é muito interessante, porque retoma também toda uma relação que o Bandeira teve com o Museu de Arte Moderna, não o atual, mas o antigo Museu de Arte Moderna, onde ele fez diversas exposições, participou das bienais de São Paulo que eram organizadas pelo antigo MAM. Então tem toda uma história que torna esse momento, quer dizer, essa exposição no Museu de Arte Moderna, vamos dizer assim, quase um momento saudosista, né, do MAM, de recontar ou de recapitular uma história de uma instituição com um artista.